Jesus é o meu bom Salvador. Bom dia a todos. Como vamos? Como passamos a noite? Espero que debaixo da proteção de Deus, né? Novo dia, domingo, segundo domingo de maio, dia dedicado às mães, dia das mães. E nesta manhã eu quero mandar o meu abraço efusivo a todas as mães. A você que é mãe, cristã, não cristã, nesta manhã do seu dia, parabéns por você ser mãe, mulher. Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse é um dia maravilhoso para vocês. Embora estejamos nessa quarentena, sem podermos comemorar, dar presentes, comércio ainda todo fechado, mas o maior presente que você pode receber é uma palavra da parte de Deus, enaltecendo você como mãe. Ver seus filhos ao seu redor, isso é um presente inestimável. Então, nesta manhã, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, para você ver, meditar na palavra de Deus, como a influência de uma mãe é importante na vida dos seus filhos. A influência de uma mãe. Eu quero meditar nesta manhã debaixo desse tema, ok? Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que encontra-se na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, e os versos de 3 a 5. Se você puder acompanhar comigo essa leitura, eu vou fazer a leitura na edição contemporânea. Edição contemporânea. E o texto diz assim, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Eu vou repetir o verso 5. Paulo fala aqui de duas mães, não é? Lóide e Eunice. São as duas mulheres da vida desse rapaz chamado Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Habita no coração de Timóteo uma fé não fingida, ensinada pela sua mãe e pela sua avó. Que maravilha! Daqui a pouco nós vamos meditar um pouco sobre essa influência que essas duas mulheres tiveram na vida desse rapaz. Mas antes eu quero orar por você. Santo e maravilhoso Deus, bendito Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração pela noite que passou, por este novo dia. Te agradecemos porque hoje é um dia dedicado às mães. Neste dia, Senhor, nós queremos suplicar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, ó Pai,
na vida de muitas mães. De mães que hoje acordaram tristes porque perderam seus filhos. De mães que acordaram tristes porque estão distantes dos seus filhos. Ó Deus, nós te agradecemos também pela vida de mães que têm a alegria de abraçar os seus filhos este dia, de receber a visita. Pai querido, abençoa todas as mães. Sabemos, ó Pai, que Tu preparaste a mulher para ser o único ser capaz de reproduzir imagem e semelhança Tua, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida das mães. Muito obrigado em especial pela vida da minha mãe, que já está contigo descansando. Muito obrigado por aquela mulher que me teve, me criou e me ensinou os primeiros passos na vida cristã. Obrigado pela vida de Maria Luísa. Deus abençoe a vida de todas as mães. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Nós vamos ouvir agora uma música com o cantor Marcos Antônio, com o título Mãe. Claro, hoje é o Dia das Mães, então as nossas músicas são temáticas. Né? Primeiro nós vamos ouvir a música Mãe, com Marcos Antônio, e depois nós voltaremos com a meditação da palavra, a influência de uma mãe. Fique com a música. Você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor.
Muito bem, estamos de volta com a nossa programação e desta feita trazendo assim a meditação para você, mãe em especial, também para os filhos, né? Para todos, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela nos ensina muita coisa, ou tudo que precisamos, não é? Eu vou fazer uso do último versículo que eu repeti, que é o verso 5 da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Trazendo à memória a fé não fingida. Hoje nós honramos as mães. E eu quero começar a nossa meditação pensando um pouco em tudo que vocês fazem, mães. Ser mãe não é algo parecido com um passeio no parque, nem de longe, nem de longe. Olha só, quando um filho atinge a idade de 18 anos, sua mãe já investiu nele pelo menos 18.000 horas da sua vida no processo educativo. Já pensou nisso? Aos 18 anos, um filho ou uma filha já tem consumido pelo menos 18.000 horas de sua mãe no processo educativo da vida dele. Isso quer dizer então que as mulheres que nunca tiveram filhos tiveram em média 3 meses por ano de tempo livre a mais do que aquela que teve pelo menos um filho. Conta-se que certo pai resolveu explicar o casamento para sua filha de 4 aninhos. E aí ele mostrou-lhe o álbum de casamento com a sua mãe, não é a mãe da criança. E depois de terminar toda a explicação, ele perguntou se ela tinha alguma pergunta. E a filha apontou para a foto da festa e perguntou: papai, foi nesse dia que a mamãe veio trabalhar para nós? Nem todos sabemos, mas existem alguns belos modelos de mães nas Escrituras Sagradas. A Bíblia registra belos modelos de mães. Por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede, aquela mulher arriscou a própria vida desobedecendo ao mandado do rei Faraó, escondendo seu filho para lhe ensinar acerca da fé dos seus antepassados. Lemos também na Bíblia acerca daquela mulher anônima que compareceu diante do rei Salomão e concordou em deixar que a outra mulher levasse seu filho, em vez de vê-lo partido ao meio, como queria a outra mulher. Ou a mãe de Tiago e de João, discípulos de Jesus, que sem saber o que estavam pedindo, solicitou que Jesus permitisse que seus filhos sentassem um à direita e outro à sua esquerda, lá no reino de Deus. E o que dizer da mãe do rei Lemuel, que lhe deu instruções acerca de como escolher uma boa esposa? E esse conselho levou a escrever o louvor da mulher virtuosa, que lemos lá em Provérbios 31. Por outro lado, irmãos e irmãs, entendemos que o Dia das Mães é um dia difícil para algumas de vocês. Talvez você deseje ser mãe, mas não pode por um ou por outro motivo. Talvez algumas de vocês, mulheres, não tiveram a melhor mãe do mundo. Outras talvez perderam suas mães quando ainda criança, há alguns anos ou recentemente. Algumas de vocês, mães, passaram pela dor de perder um filho ou uma filha. Talvez algumas de vocês estão passando pela dor de ter um filho ou uma filha fora do convívio da igreja, lá no mundo, nas drogas, na tristeza.
Outras de vocês talvez estejam lutando sozinha, sem companheiro para criar um filho ou filhos. Mas nesta manhã especial, eu quero dizer para todas as mães do impacto que vocês podem ter na vida de seus filhos, com ou sem a ajuda de um pai. Pensemos na história de Eunice, Lloyd e Timóteo. Quero apresentar a vocês nesta manhã uma mulher chamada Eunice. Ela cresceu em um lar judeu, onde aprendeu a fé através da sua mãe Lloyd. E quando adolescente, apesar de toda a instrução que havia recebido, Eunice se apaixonou por um homem grego, que não dava muita importância para essas questões ligadas à fé. Ele devia ser um homem bom, mas devia pensar que esse negócio de um Deus único era algo sem importância. Nós lemos acerca disso em Atos 16, capítulo 1. Lucas registrou assim: chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Eunice e seu marido tiveram um filho a quem chamaram Timóteo, que no grego significa aquele que honra a Deus. É muito provável, segundo alguns estudiosos, alguns biblistas, que o pai de Eunice veio a falecer e a sua mãe Lloyd foi morar com ela. A viúva Lloyd foi morar com a sua filha Eunice. E aí as duas se empenharam em educar Timóteo nos caminhos de Deus. Também não ouvimos mais falar do pai de Timóteo. Foram Eunice e Lloyd que transmitiram a fé a Timóteo. Mais tarde, quando Timóteo já era adolescente, ele se converteu à fé cristã e tornou-se companheiro de viagem de Silas e do apóstolo Paulo, conforme nós lemos em Atos capítulo 16. O verso 3 diz: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. E já perto do fim da sua vida, Paulo estava lá na prisão, e de lá ele escreveu 2 cartas endereçadas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, que agora já era um homem adulto e era pastor da igreja localizada na cidade de Éfeso. E em sua 2ª carta a Timóteo, Paulo faz questão de abrir seu coração e falar do carinho por Timóteo e da admiração que tinha por sua mãe e por sua avó. O texto que nós lemos, os versos 4 e 5, repito aqui, Paulo diz assim: lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. E como Eunice e Lloyd influenciaram a Timóteo? Eu vou dar 3 respostas. Em primeiro lugar, elas ensinaram a Timóteo a respeitar as Escrituras Sagradas. Foi o primeiro ponto, que como elas influenciaram a vida de Timóteo, de seu filho. Como aquelas mães influenciaram a vida do seu filho e neto. Elas ensinaram a Timóteo a respeitar as Escrituras Sagradas. Paulo lembra a Timóteo que todos os que querem viver verdadeiramente para Deus serão perseguidos. Ele diz, lá no capítulo 3, verso 12 da sua 2ª carta: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas Paulo lembra a Timóteo a permanecer firme nas coisas que havia aprendido. E no verso 14 ele diz assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente ensinado, sabendo de quem o aprendeste. E no verso seguinte, Paulo diz que Timóteo sabe essas coisas desde criança. É o verso 15, quando ele diz: e que desde a infância
Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É óbvio que Paulo está se referindo ao tempo de criação de Timóteo, sob os cuidados de sua mãe Eunice e de sua avó Loide. Elas se empenharam de todas as formas para ajudar Timóteo a conhecer as Escrituras Sagradas. Essas duas mulheres conheciam a palavra de Deus e por isso podiam ensiná-las ao jovem Timóteo. Elas ensinaram Timóteo a respeitar as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, elas influenciaram a vida de Timóteo, ensinando-o acerca da fé em Jesus. Eu posso imaginar, queridos e queridas, a luta daquelas duas mulheres, Eunice e Loide, contra as ideias helenistas do pai de Timóteo, que era grego. Os gregos eram adoradores de Zeus, de Afrodite, Ares, Hades, Hera, Poseidon, Eros, Este, Apolo, Artemis, Deméter, Dionísio, Hermes, Éfeso, Cronos, Gaia. Na cultura grega havia deuses para todos os gostos. O pai de Timóteo era grego, diz o texto, mas acontece que os conselhos da sua avó Loide e de sua mãe Eunice foram benéficos para o jovem. Essas duas mulheres conheciam a palavra de Deus e por isso podiam ensinar ao jovem Timóteo. Paulo conhecia ou reconhecia que Eunice e Loide tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão, sem fingimento. Mas sabe, queridos, a fé de outros não vale para nós. Timóteo precisava exercitar sua fé pessoal nas verdades bíblicas. E ter um bom modelo na própria mãe é algo realmente maravilhoso para poder se espelhar. Vamos apenas recordar a cadeia de pessoas aqui. Loide, Eunice, Timóteo. Isso serve para mostrar a importância de vocês, mulheres, em ensinar seus filhos com ou sem a ajuda dos seus maridos. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais preocupadas com a alma deles do que com o físico e as roupas que eles usam. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais preocupadas com a vida eterna deles do que com o sucesso deles na vida material. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais interessadas no relacionamento de seus filhos com Jesus do que com eles serem populares neste mundo. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais interessadas em como seus filhos estão diante de Deus do que com o status social deles aqui. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais preocupadas com o estado espiritual dos seus filhos do que com suas habilidades esportivas, musicais ou intelectuais. Loide e Eunice ensinaram Timóteo acerca da fé em Jesus. E em terceiro e último lugar, Loide e Eunice, mãe e avó, ensinaram a Timóteo a servir o próximo. Elas serviram de influência àquela criança, aquele menino, a ser um homem que servia a comunidade. Ensinaram a Timóteo a servir o próximo. Certamente foi essa qualidade que mais chamou a atenção de Paulo quando ele conheceu Timóteo. Ele era ainda um adolescente que queria servir a Deus. Certamente as três maiores qualidades que Eunice e Loide transmitiram a Timóteo foram: primeiro, ensinar a ser um crente forte. Ele era, nas palavras de Lucas, que escreveu o livro de Atos, um verdadeiro discípulo. E discípulo é aquele que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Em segundo lugar, ele tinha boa reputação das pessoas que o conheciam. Ele era um homem de palavra, um homem firme. Isso ele tinha aprendido com sua mãe e com a sua avó. E em terceiro lugar, ele estava disponível para ajudar. Quando Paulo quis levá-lo, mesmo sendo apenas um adolescente, Timóteo se prontificou.
E não era fácil uma viagem naquele tempo. Não havia tantos meios de transporte, era mais, na maioria das vezes, era a pé. Somente alguém que sabe que é amado em casa, somente alguém que tem uma estrutura familiar se dispõe a correr riscos lá fora. Susana Wesley deu à luz a 17 filhos, inclusive a Carlos e John Wesley. Mas todos os dias ela tirava 1 hora para orar com seus filhos. Toda semana ela tirava 1 hora para estar com um de seus filhos, conversando sobre Deus, sobre coisas espirituais. O mais belo exemplo de mãe foi Susana Wesley. Para as mães inexperientes na vida materna, aqui vai um princípio fácil de seguir na criação dos seus filhos, para influenciar a vida dos seus filhos. Primeiro, nunca se deixe manipular pelo choro. Só atenda a pedidos feitos com educação. Segundo, para impedir mentiras, evite castigar quando a criança vier fazer uma confissão voluntária de algo errado. Mas não tolere nenhuma atitude de rebeldia ou pecaminosa. Converse e depois discipline. Terceiro, elogie e apoie o bom comportamento da criança, do filho. Quarto, cumpra todas as suas promessas feitas a seus filhos. Mãe, nunca é cedo demais para começar a ensinar as verdades bíblicas a seu filho, a sua filha. A demonstrar na prática como deve fazer para viver os mandamentos da palavra de Deus. A instilar amor e temor pela palavra de Deus. Quando seus filhos olham para você, que imagem eles fazem de Deus e da Bíblia? Mãe, você não está sozinha nessa missão. A igreja está pronta a ajudar. Temos escola bíblica dominical, temos cultos infantis à noite e outros programas para ajudar na formação cristã da sua criança. Mãe, se você quer instilar a fé em seus filhos, cuide da sua própria fé em primeiro lugar. Leia a Bíblia e ore. Frequente os encontros da comunhão da igreja, estudos, cultos e etc. Dê um bom exemplo e ele certamente será seguido. Mãe, seus filhos estão sendo treinados para serem discípulos verdadeiros de Jesus? Seus filhos estão sendo influenciados para negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus? Seus filhos estão sendo influenciados para ter boa reputação? Você espera que amanhã eles sejam íntegros, honestos e confiáveis? Ou hoje eles já são assim? Seus filhos estão sendo influenciados para estarem disponíveis para servir outros em suas necessidades? Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, influenciaram a vida daquele menino. E você, como tem influenciado a vida de seu filho, de sua filha? Mãe, ensine seu filho a orar assim que aprender a falar. Mãe, ensine seu filho a ler a Bíblia assim que ele aprender a ler. Neste dia dedicado às mães, eu quero aplaudir todas as mães. Que os vossos filhos possam chamá-las de bem-aventurado todos os dias. Nesse dia, nós, filhos, filhas e esposos, chamamos vocês de benditas do Senhor. Louvamos a Deus de todo o coração por cada uma de vocês. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que a influência positiva de vocês seja sempre encontrada na vida dos seus filhos e de suas filhas. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe sua vida, minha irmã, minha amiga, e que você possa meditar nessas palavras e que você possa ser de fato uma influência positiva na formação dos seus filhos. Que Deus abençoe.
amava-me. Hoje eu canto, sou de Jesus, graças a minha mãe. Foi Deus que assim quis. Mãe, mãe, dádiva de Deus, concedida a mim. Mãe, hoje é seu dia, por isto quero vê-la muito feliz. Talvez a senhora nem se lembre mais de quando pequeno me ensinava que Jesus me amava. Mãe, de coração muito obrigado pelo que fez por mim, que Deus a recompense. Foi Deus que assim quis. Mãe, mãe, dádiva de Deus, concedida a mim. E aí, nós ouvimos a música Minha Mãe, com Zilanda Valentim. Quem não se lembra de Zilanda, né? Mineira, de uma voz bonita. Mãe, eu lembro ainda quando criança, né? Minha mãe a me ensinar. Olha, queridos, queridas, ser mãe é uma dádiva divina. Agradeça a Deus por ser mãe. Eu quero orar por você, para a gente encerrar esse momento. Deus Pai, Deus de infinita misericórdia, nós te bendizemos, Senhor, agradecidos pelo dom da vida. Eu te agradeço, ó Deus, porque um dia a minha mãe me ensinou os primeiros passos no teu caminho. A minha mãe cuidou da minha vida espiritual. Foi zelosa em me ensinar o temor do Senhor. Obrigado pelas mães que estão a nos ouvir. Obrigado pela mãe dos meus filhos. Obrigado, meu Senhor, por cada mãe. E a minha oração, a minha súplica nesta manhã é que o Senhor console o coração daquelas que estão sofrendo, triste, nas dificuldades, passando, ó Deus, por momentos difíceis, momentos de lembrança dos seus filhos que já se foram, da sua mamãe também que já se foi, do seu filho, da sua filha que não está no seu convívio, mas está na rebelião neste mundo terrível. Peço ao Senhor, que conhece o coração de cada mãe, que nesta manhã console os corações aflitos.
Que esta manhã, Senhor, que esse dia seja um dia de consolo, um dia diferente para essas mulheres, para essas mães. Eu abençoo em nome de Jesus todas as mulheres que são mães. Em nome de Jesus, o consolo e o conforto dos céus domine suas vidas. Amém e amém. Mais uma vez, feliz Dia das Mães, parabéns para você, mamãe, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e seus filhos.